Essa é para os sonhadores pragmáticos, os idealistas mão na massa, os utópicos realizadores. Sim, eles existem. São os apaixonados pela educação. Acreditam que podem mudar o mundo e, na nossa opinião, podem mesmo. São especialistas na fonte de energia mais transformadora que existe: a escola. Toda manhã, quando toca o sinal, cada sala de aula é uma usina de futuros. Tudo que vai valorizar, inovar, pacificar, sustentar o futuro no planeta começa ali. Para todos os biomas, culturas, governos, economias, corporações, famílias. Mas principalmente aqui para nós, que somos educação, a escola tem que estar em primeiro lugar. Mais do que o ensino, o apoio. A gente usa todas as atividades propostas, tanto pela Somos como pela M, né? Antes da venda, a parceria. O plural, eu acho que ele é um enorme aliado do professor, é um enorme aliado da escola. Para além do operacional, o estratégico. A gente começou a olhar para Somos nesse sentido de parceira realmente de apoio, e aí fez a grande diferença. Como alavancar a performance de professores e alunos? Como ampliar a conquista e fidelização da comunidade escolar? Como garantir conteúdo de excelência para cada escola na sua região? Como zerar a inadimplência e acelerar a expansão? Os desafios são muitos. A resposta é uma só: pensando a escola em primeiro lugar. Somos educação. Olá, Super Quarta começando. Estamos aqui no terceiro dia da nossa M-Week. Que bom que você está conectado aqui com a gente. Se você está maratonando, seja muito bem-vindo a esse nosso terceiro dia, que é muito especial. E para você que está chegando agora, também aproveite todo o conteúdo que nós vamos disponibilizar e mostrar para vocês onde estão os nossos materiais dos dias anteriores, mas aproveite e consuma todo o conteúdo deste dia super especial também. Então tem muito conteúdo para vocês, vamos falar bastante de estratégia para a nossa campanha de matrículas, mas antes de iniciar, eu quero dar um bom dia, boas-vindas também ao Chico, que está aqui ao meu lado, que vai falar bastante com vocês sobre todas as estratégias para uma campanha consistente. É isso mesmo, Chico? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Lu, tudo bem? Começando o terceiro dia juntos, né? Segunda, terça e quarta. Exatamente. Terceiro dia juntos, você não aguenta mais o Chico, né? Vamos fazer um detox Chico depois. Eu um detox de você não precisa fazer brincadeira, detox. Chico. Mas bom dia, pessoal, bom dia a todos. Muito bom tê-los aqui já. Quem está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E quem está conosco desde segunda-feira ou já assistiu outros módulos, que bom que você voltou. A gente está super animado para esse terceiro dia, que é um dia importante, que a gente vai falar de campanha, de consistência, de ciência, de dados, de planejamento, de material de apresentação, de mídia digital, de estratégias. Então vai ser um dia bastante interessante, visando a campanha de matrículas. E como disse a Lu, liberaram ontem, né, Lu, os módulos da segunda e da terça-feira, e a gente vai disponibilizar nos portais de marketing e a gente mostra ao longo do dia como isso vai ser disponibilizado. Mas quem perdeu não pode deixar de assistir, até porque a gente vai fazer referências aos módulos anteriores. E eu não deixo de destacar o módulo que a Lu falou ontem sobre relacionamento, que eu achei que ficou muito bacana. Os módulos de todos estão muito legais, mas o da Lu ontem de relacionamento foi bem legal, porque na hora que você vai fazer planejamento, o relacionamento é muito importante se você está pensando numa régua de comunicação e tudo mais, né, Lu? Exatamente, o time se sentindo pertencente aí a todo o movimento que acontece na escola, né, Chico? Uma campanha de matrículas com toda a estratégia possível, com tudo que você organiza, só faz sentido se o time estiver jogando junto, se ele reconhecer o seu papel, o seu valor ali na experiência das famílias, na experiência dos alunos. Então faz todo sentido falarmos sobre pessoas, sobre relacionamento também. Mas, Chico, quero dar um bom dia. Olha só, estou acompanhando aqui o chat e eu, no meu papel de mediador aqui, tem muita gente conectada, pessoas que eu vejo que estão desde segunda-feira aqui conosco. Então, você que está chegando aqui no nosso chat, coloque aqui o seu nome, o nome da escola que você está falando, né? A cidade. É sempre muito bom sabermos quem está aqui conectados conosco. É uma alegria, né? A gente interagir com vocês aqui através do nosso chat. Então, reajam a tudo que é colocado aqui, é sempre muito gostoso
ver a participação de vocês. Mas, Chico, vou pedir licença para a gente passar a nossa programação de hoje. Isso mesmo, 28 de maio, eu quero compartilhar com vocês tudo que vocês encontrarão aqui em nossa programação. E olha lá, o tema do dia é campanha consistente. Então, todos os assuntos, né, vão estar acerca de uma campanha super consistente e vamos trabalhar muito para isso, para apoiar a sua escola neste conteúdo. Olha só, no módulo que estamos começando agora, vamos falar do planejamento da campanha de matrículas 2026 e o funil do show da escola. Vamos começar em minutinhos, onde o Chico vai trazer um conteúdo com bastante força e relevância aí para vocês. Logo em seguida, às 10h45, a gente começa o nosso módulo 10, falando de como organizar a escola para uma campanha de matrículas no mundo digital. Uma pausa para o nosso almoço e aí às 14h30 voltamos aí com estratégias para fidelizar os atuais e conquistar novos alunos para 2026. E finalizamos o nosso dia às 15h45, falando sobre o material de apresentação da escola para as diversas mídias. Como que a gente organiza, como que a gente prepara todo esse material e os cuidados que precisamos ter, né, nessa organização. Então tá aí toda a nossa programação de hoje. A partir da programação você pode convidar todo o time. E continuamos aqui com convites também que são muito especiais, que eu quero que vocês coloquem eu e Chico aqui na tela, para que a gente faça esse convite em dose dupla aqui, né, Chico? Claro, pode sim. Então, temos aí amanhã uma super quinta para todos aí do time, que é um convite que a gente faz para a sua escola. E eu quero disponibilizar o convite, eu convido você, Chico, para falar deste tema aqui. Quem vai ser uma convidada especial amanhã para falar sobre esse tema? Amanhã a gente recebe várias convidadas especiais, né? Nós vamos receber de manhã a Alessandra do Líder em Mim, né? Vamos receber a Evelyn do Edual. Isso, vamos receber, isso mesmo. Isso, e elas a programação começa de novo às 9h30. Eu vou abrir com a questão de escolas, de uma nova geração de escolas, que eu também estou ansioso para falar com vocês sobre isso. Mas à tarde, a Tânia vai nos dar o privilégio de estar conosco aqui, como sempre, uma grande amiga e mais do que uma grande amiga, uma pessoa espetacular que entende tudo de educação e ela tem uma experiência muito grande nessa questão de sistemas de ensino e acho que como as famílias dizem nas pesquisas, e a gente sempre fala referenda em cima dessa pesquisa, né? Elas olham a questão do sistema de ensino para a escolha da escola. Então amanhã às 15h45 eu vou estar junto com a Tânia falando sobre esse tema, né? Como transformar o sistema de ensino em argumento para matrículas, que é um tema absolutamente importante quando você vai falar de matrícula, de campanha. A Lu hoje no final do dia vai falar do material de apresentação. Não dá para o sistema de ensino simplesmente ser um logozinho lá no material, ele tem que ser explorado e certamente a Tânia tem muito a contribuir com a gente sobre esse tema, certo, Lu? Ela tem uma fala muito potente sobre esses argumentos, né, Chico, que com certeza todas as escolas podem beber dessas informações e utilizar aí. Então, aproveitem, estejam conectados com a gente também. Então, Tânia, amanhã, 29 de maio, às 15h45. Mas a nossa super quinta não terminou, Chico. Não, ela vai até amanhã, é o dia que é noite. Amanhã, tarde e noite. Amanhã a gente já tem que trazer. Integral, né? Amanhã tem que trazer a marmitinha do almoço, a marmitinha do jantar. A gente já vai ficar internado aqui no nosso estúdio. Mas a gente tem também amanhã, às 19 horas, uma palestra muito especial, né, onde a Adriana Ramos estará aqui conosco, falando com todo o seu time, falando com a sua escola, falando especificamente deste tema, relação família-escola, uma aproximação necessária em tempos atuais. É um tema muito pertinente, é um tema que a gente estava esperando muito para compartilhar com todos vocês aí, o quanto que o Chico está trazendo aí, né? Uma nova geração de escolas a partir de uma nova geração de famílias, um novo tempo de demandas das famílias. Então, como é importante a gente falar da aproximação, dessa mudança que tem na relação família-escola, Chico. Então, a Adriana Ramos vem compartilhar e vem contribuir com conteúdos também que eu tenho certeza que vai impactar e vai fazer muita diferença aí na percepção que a gente tem sobre essa relação, sobre essa nova relação que exige, né, em tempos atuais. Então, não percam, amanhã às 19 horas, você assiste pelo mesmo endereço que você está conectado hoje, traga todo o seu time, faça um evento na escola, que com certeza vocês vão gostar muito do que vocês vão acompanhar por aqui. Então, convite feito. É isso, e você deve estar pensando, mas por que a Lu e o Chico não estão apresentando no mesmo card as duas palestras, né? A Tânia à tarde e à noite a Adriana. Porque são públicos diferentes, né? Não é que público, o da noite está incluído o da tarde.
né? Então, na palestra da Tânia, a gente sugere que a coordenação, o pessoal de atendimento, o pessoal que faz a gestão do marketing, a direção, esteja dentro. E no período da noite é para todo mundo, incluindo esses que eu falei, mais os professores, os colaboradores. Então, é por isso que a gente fez 2 materiais de divulgação, certo? Até porque a gente está falando, né, Chico, dessa relação família-escola. Todos na escola têm uma relação com a família, né, e com tudo que é disponibilizado, fazendo educação todos os dias. Então, todo mundo super convidado. E a gente vai estar aqui acompanhando e fazendo esse trabalho junto com a Adriana. E continuando aqui os nossos combinados, né, o nosso início, lembrando que você pode participar através da nossa plateia virtual. É isso mesmo, Chico. Tem escolas participando todos os dias, onde elas abrem a câmera e estão aqui com a gente, Será acompanhando o nosso estúdio. Lu? Olha lá, vamos ver no telão. Já tem gente. Tem que abrir a câmera para gente. aparecer, hein? Já vou avisando que se ficar com a câmerazinha fechada, não aparece aqui. Joselito está em todos, né? Joselito está em todos lá de Andradas, direto. Vamos ver se a gente bate recorde de pessoas conectadas aí hoje, tá certo? A Maria também está colocando lá. Maria também, presença constante aqui com a gente. A Moema também está participando conosco. O Joselito, tá frio aí, Joselito, em Andradas? Tá friozinho bom, hein? Eu tô vendo vocês acompanhando a gente também. Joselito maratonando. Olha lá, tá a Rise também. Agora mudou o visual. Muda o visual porque aí aparecem mais pessoas nesse modelo, né? Olha só. E vamos bater recorde hoje aí, né, Lu? A Kátia do Ursinho Pimpão também. Galdino, lá da Bahia. Galdino, um abraço para vocês aí do Colégio Yolanda. Sejam muito bem-vindos, viu? E tem um pedido para a gente fazer agora para eles, não é isso, Lu? Temos um pedido. Olha só, a nossa próxima tela é um convite, um pedido, que é para que vocês gravem um vídeo da maneira que vocês acharem melhor aí e dizer para a gente o que vocês estão achando dessa semana, o que vocês estão achando da M-Week. É muito importante para a gente, né? A gente fala tanto de coleta de depoimento, né, Chico? Queremos muito o seu depoimento. Vocês que estão acompanhando a gente aqui, é muito importante para todo o time M, para nós, para mim, para o Chico, conhecer também o que vocês estão achando, o que vocês estão acompanhando e colocar em vídeo e mande para a gente ali no nosso grupo de WhatsApp, né? Então, você que está participando do nosso grupo, você envia aqui no grupo, participe do grupo para que vocês acompanhem todos os conteúdos que estamos disponibilizando e aproveite e já mande esse depoimento também. A gente espera muito ansioso aqui. Eu tenho certeza que o Chico vai perguntar de 5 em 5 minutos se tem vídeo lá disponibilizado. Então, me ajuda aí. Se bem que ele está no grupo, né? Eu estou no grupo, você já consegue acompanhar. Vamos ver quem vai ser o primeiro a mandar vídeo, né? E a gente quer muito o apoio de vocês, porque esses vídeos vão ser importantes para a gente depois, ao ano que vem, ao invés de fazer uma semana, nós vamos fazer um mês M, né? Um mês inteiro de programação. Nossa Senhora, Chico. Mas a gente quer muito, tô brincando, mas é muito legal. Pode mandar crítica, todas as críticas são muito bem-vindas, desde que construtivas, a gente sempre diz isso. Manda se você está gostando, mas grava um videozinho rápido aí com a escola, com quem está assistindo, porque a gente vai ser de muito valor para a gente. E no final, quem sabe a gente faz uma edição e mostra o que vocês mandaram para a gente lá no encerramento da sexta-feira, certo, Lu? Exatamente. E em cada módulo, a gente também disponibiliza uma enquete M-Week. E a nossa enquete de hoje, deste primeiro módulo, é essa, a nossa 9ª enquete. Quando sua escola vai iniciar a campanha de matrículas e rematrículas para 2026? Olha só, temos as opções antes de setembro, na primeira quinzena de setembro, segunda quinzena de setembro, primeira quinzena de outubro, segunda quinzena de outubro ou depois de outubro. É importante, a gente sabe, né, Chico, que falamos com escolas de todo o Brasil, né, de todos os tamanhos e perfis, e a gente sabe que os mercados são diferentes também. Então, a gente quer muito saber, né, que vocês coloquem aí na nossa enquete quando que vocês começam a campanha de matrículas aí. Lembrando, a enquete está naquele ícone ao lado do chat, né? Aqueles balõezinhos do chat, onde você participa aqui com a gente. Ao lado, você tem aí o acesso à nossa enquete. Então, eu vou acompanhar aqui, Chico, e ao longo da sua apresentação, você pode me perguntar que eu vou dando para você esses dados, tá bom? Para que você conheça também, a partir do que as escolas que estão conectadas com a gente responderem aqui. E agora sim, antes da gente partir já para o módulo que foi combinado, eu quero chamar um vídeo muito especial. Você que já assistiu, é sempre muito bom compartilhar com você de novo, mas se não, é um vídeo que a gente fez com muito carinho, todo o time M, com uma mensagem super importante aí para a sua escola. Vamos ao vídeo. A M inventou um jeito de ampliar seu próprio espaço.
Rodamos o Brasil no circuito de marketing educacional. De Manaus a Porto Alegre, passamos por 18 estados brasileiros. E fizemos o que mais gostamos de fazer. Encontramos milhares de profissionais de milhares de escolas. Nesse espaço de fronteiras ampliadas, a AME encontrou lugar para todas as escolas da Somos Educação. Entramos em contato com elas pelos portais de marketing, pelo canal Escola, nas campanhas de matrículas, na Bet Brasil, nas convenções, nos eventos. Tudo para estar ao lado do time da escola, colaborando na construção do próximo ano letivo por meio de uma campanha de matrículas consistente e bem planejada. Fazer tudo isso acontecer não é fácil. E só é possível porque a AME é apaixonada por escolas. Somos um time que sabe o poder que a educação tem de fazer do Brasil e do mundo lugares melhores. A AME conhece a escola porque também é uma delas, uma escola de matrículas. Como toda escola, a AME é um espaço de sonho, de trabalho, de realização. E esse evento é mais uma prova disso. Bem-vindos à AME Week 2025. Bom, estamos de volta agora. Eu adoro ver esse vídeo, eu já vi ele umas 477 vezes e cada vez que eu vejo eu fico mais feliz porque a gente tem um timaço que possibilita, né, um timaço, como a gente falou no início, é gigante em talento, porque ele é um grupo bastante pequeno, mas a gente tem muito orgulho desse vídeo aí. Mas vamos falar então do tema que a gente vai tratar nesse módulo, que é esse que está na tela, que é o planejamento da campanha e o funil da Show da Escola. Só que antes da gente ir para o ponto, eu queria, para quem foi ao circuito, né, que a gente rodou o Brasil, vocês sabem, eu vou repetir alguns pontos que a gente falou lá, porque são pontos absolutamente que eu acho absolutamente importantes para a gente quando a gente vai falar de planejamento, porque falar de planejamento significa fazer um novo ciclo. Começa um novo ciclo nas escolas, né, onde você começa a campanha que visa construir 2026. Então, é aquela coisa, vai começar tudo de novo. E, portanto, é uma hora de recomeçar. Por isso que eu gostaria de enfocar 3 pontos que a gente já tem batido na tecla. Pode deixar do lado aí, John, por favor. A gente tem batido muito nessa tecla ao longo de todos os 8 módulos que a gente fez. Muitas vezes eu, o Lu, o Rafa, comentamos sobre isso, né? Então, se é uma hora de recomeçar, é uma hora de refletir, e a gente tem falado muito sobre isso, qual que é a escola de 2026, né? Ou seja, eu vou mostrar no planejamento, eu vou falar sobre isso, mas é muito relevante que a escola faça essa reflexão de qual que vai ser a oferta para 2026. Um outro ponto nesse recomeço que é absolutamente importante é esse que está na tela agora, que é a hora de definir metas. Nesse recomeço é muito importante que essas metas sejam definidas com consistência, consciência, como o Rafa falou na segunda-feira. E também a gente tem que falar de um outro tema que eu acho muito relevante. A Lu vai tratar, a Lu é especialista nesse tema, vai tratar sobre isso na sexta-feira, que é a questão do time, né? Ou seja, é a hora de fazer o time jogar junto, né? E eu acho que essa é um desafio gigante para que a gente possa fazer uma campanha de matrículas de sucesso. Então, a gente está falando de definição de oferta, a gente está falando de definição de metas e a gente está falando também de juntar o time, de trazer o time para esse projeto. Eu vou tentar comentar algumas coisas em relação de como a gente sugere que essa organização seja feita. Mas o tema, então, dessa nossa conversa é esse que está na tela, então, eu já falei, e eu queria inverter a ordem e começar pelo funil da Show da Escola, né? E esse funil de Show da Escola, a gente inventou esse funil porque eu sei que a gente precisa falar, e eu vou tratar disso à tarde no módulo das 2h30, sobre o tal funil de vendas, né? O que a gente sempre diz que eu vou falar sobre isso à tarde, né? A gente tem interessados, matriculados e tudo mais, né? Então, esse é o tema da tarde. O que eu queria agora é me concentrar numa adaptação que a gente fez para discutir o papel, a importância e palavras-chave, processos, atitudes que são absolutamente relevantes e temas que são relevantes para esse funil do Show da Escola. A gente disse ontem, né, eu disse que a questão a gente tem que pensar na entrega de 25 como alavanca para o próximo ano letivo. Aliás, a entrega do atual ano letivo ser feita com muita qualidade para que você possa fidelizar os atuais alunos. A gente sabe que a rematrícula acontece a partir de uma entrega feita com qualidade. E isso é um tema para todos da escola. Então, a animação é muito simples.
mas eu acho que tem um conceito muito importante nesse funil do show da escola, que começa lá em cima, que é a gente tem estudantes no mercado onde a escola atua, que são possíveis alunos da sua escola. Todos são possíveis? Não. A gente sabe que uma parte desses alunos que podem ser possíveis alunos, aqueles que têm o seu perfil do seu alunado, classe socioeconômica, localização da residência e tudo mais, eu detalho isso um pouco no período da tarde. E depois o que a gente quer é fazer com que esses possíveis tenham interesse pela escola. Quando ele vai à escola, a gente quer que ele visite a escola, né? Ele está interessado, ele fez um contato com a escola, a gente quer que ele faça a visita na escola para que a gente possa fazer a matrícula e que lá em fevereiro do ano que vem ele se torne aluno. São as etapas que, como eu disse, vou detalhar um pouco mais, porque em cada uma dessas passagens tem as estratégias, que é o tema das 2h30, tá certo? Mas eu queria transformar isso, então, como eu estava dizendo, não vou ler isso tudo aqui, porque a gente vai comentar no período da tarde, mas o que eu queria chegar é nesse ponto aqui, né? Que é a gente pegar e, na hora que ele se interessa, na hora que ele começa, que ele apareceu na escola, que ele fez um contato com a escola, seja qual for o tipo de contato, né? Ele pode ter feito um contato por WhatsApp, por telefone, pode ter feito um contato pelas redes sociais. A partir desse contato, ele se tornou um interessado. E a primeira grande meta que a gente tem é fazer com que esse interessado, que fez o contato do tipo que foi, ele visite a escola, né? Então, esse é primeira tarefa, a gente atraí-lo para conhecer a escola. E a gente sabe que quando uma família vem à escola, ela está muito provavelmente, visitar e conhecer a escola, né? Ela muito provavelmente está perto da matrícula, né? Então, essa imagem que está do meu lado aqui, que o John vai colocar, é uma imagem que eu gostaria que, se eu pudesse, eu falaria para todos os profissionais da sua escola. Por quê? Essa conversão, né, de uma família que chega na escola até virar aluno lá em fevereiro do ano seguinte, é um trabalho feito por todos da escola, né? E o que a gente quer com a qualidade da escola, como o Rafa falou ontem, aluno de depoimentos, o tal do boca a boca, que é a principal forma de divulgação de uma escola. Então, se a gente tem esse boca a boca funcionando, portanto, a entrega está feita com qualidade, as famílias reconhecem e gostam da escola, a gente vai trazer cada vez mais interessados. Acho que ninguém vai discordar desse ponto. Basta, não é só a propaganda, mas a gente tem que ter a entrega consistente, tá certo? Por isso que é o tal do show da escola. Para eu atrair, eu tenho que estar entregando com qualidade, para o boca a boca funcionar e para que a gente possa atrair novas famílias para o próximo ano letivo. Muito bem? E aí existem 6 questões que eu estou colocando na tela aí, que eu acho que são muito, muito importantes para que a gente possa fazer que um interessado se torne um aluno, né? Que passa pela oferta da escola, que a gente já falou na aula da segunda-feira. Ela tem que estar adequada ao momento que a gente vive, ela tem que estar adequada ao que as famílias esperam, ao que os alunos precisam. Portanto, a pesquisa é altamente relevante. Então, a oferta da escola, não vou bater mais, que a gente já falou bastante sobre isso. Quem não assistiu, recomendo que assista ao módulo da segunda-feira, tá certo? Na segunda-feira, no primeiro módulo das 9h30. Daí, um outro ponto que precisa estar claro para que você possa fazer com que esse interessado vire uma matrícula é você trabalhar os diferenciais, ter diferenciais consistentes, porque eles irão atrair, né? Amanhã falaremos sobre vários temas, né? Bilíngue, socioemocional, enfim, vários temas que a gente vai tratar amanhã, que fazem parte, o sistema de ensino com a Tânia, que fazem parte que podem ser diferenciais que vão atrair pessoas e que vão, na hora da matrícula, ser importante para fechá-la, tá certo? Os resultados, que a gente também comentou ontem no módulo da tarde, eu falei bastante sobre isso. Os resultados, eu sugiro que eu reassisti o módulo de ontem, porque eu estava muito curioso, porque é um conteúdo novo que a gente preparou, e acho que as mensagens foram corretas, pelo menos na minha avaliação, mandei para algumas pessoas para avaliarem também, queria muito o feedback de vocês, mas os resultados não são só aqueles que a gente fala da aprovação. A gente tem que ter na ponta da língua, a gente tem que ter formas de apresentar esse resultado na hora que você vai atender uma matrícula. Então, esses resultados é fruto do trabalho de todo mundo e, para eles precisam ser colocados na mesa quando a gente está recebendo uma família interessada para que ele possa ser matriculado. A Lu falou ontem de relacionamento e eu insisto de novo, para quem não assistiu, assistiu o módulo da tarde de ontem, que encerrou o período da tarde, encerrou o dia de ontem, que foi... Não, encerrou não, foi às 2h30 de ontem, né, Lu, que você fez?
às 2h30, né? O módulo do relacionamento. Isso. E esse módulo de relacionamento, por quê? Nesse processo interessado, né? Quando ele chega, faz contato com a escola, até ele virar aluno lá em fevereiro do ano seguinte, a gente tem uma longa, às vezes ele faz a matrícula em outubro, setembro, não é? Então, a gente tem um período que tem que ser feito o relacionamento, para que a gente possa fazer um relacionamento que surpreenda, possa fazer uma comunicação eficiente, possa fazer, a gente tenha o atendimento, relacionamento e a comunicação como a garantia de que esse matriculado lá em setembro esteja na sala de aula no final de fevereiro. Então, isso tudo, né? Então, portanto, o relacionamento, a comunicação e, por fim, a questão da qualidade com que tudo é feito na escola, são palavras, né? São 7 palavras que eu acho que compõem o que a escola faz para fazer o show dela, para fazer com que uma pessoa que fez um contato se torne um aluno. Sem falar da rematrícula, que aí é o dia a dia do ano letivo. Mas para a gente poder atrair, para a gente poder converter, tem que ser um show de todo o time. Por isso que a gente inventou esse funil do show da escola, né? E isso tudo vai gerar, no final, uma coisa que é o que a gente, né, eu acho que é o lugar sagrado da questão do que uma escola faz. É quando uma família vai lá e recomenda a sua escola, tá certo? Ou seja, é a hora que você, isso como a gente sempre diz, você não compra. Você não contrata, porque a mídia você contrata, um anúncio nas redes sociais, um outdoor, isso você contrata, mas uma família falar sobre a sua escola de uma forma autêntica, porque ela vive a experiência da sua escola, isso é uma conquista de todos que fazem escola, por isso o tal do show da escola. A recomendação é fruto de tudo isso que a gente está falando, não só dessas 7 palavras que estão aí, mas elas sintetizam muito o que eu acho que pode gerar a recomendação da escola, tá certo? E a última delas, que é a qualidade, é absolutamente importante e fundamental, tá certo? Isso tudo, portanto, né, vocês percebem que tem uma animação aqui que eu acho muito interessante pela simplicidade dela, e feita por mim, que não sou especialista em PPT, eu vou lutando para aprender, mas ele é muito simples. Mas que é a entrega do ano letivo é tudo isso, né? Por isso que a gente diz, né, que a gente falou no circuito e repetimos ontem, eu falei sobre isso ontem, que é a entrega do atual ano letivo é a melhor alavanca para o próximo, porque ele vai fidelizar e ele vai também fazer com que as recomendações aconteçam, que o boca a boca aconteça. Tá certo? Então, acho que esse é sobre o show da escola, esse é um momento em que eu acho importante que a gente pense, né? No momento, eu quero dizer, nós estamos no dia 28 de maio, tá certo? A gente tem que estruturar o time pensando nessa organização e promovendo, né? Divulgando, mais do que divulgando, explicando para as pessoas como é que vai funcionar isso tudo na campanha de matrículas, tá certo? Então, acho que esse é um primeiro aspecto que eu queria tratar nesse módulo que agora a gente vai entrar no planejamento. Lu, alguma consideração que você queira fazer, por favor, alguma coisa no chat, tudo bem? Tudo bem, algumas escolas, né, todas as escolas se identificando, dando um bom dia aqui. E eu só quero responder uma pergunta aqui, que é para a escola que perguntou onde estão os materiais, né, os módulos anteriores. A gente vai falar já como que você acessa, então eu acho que você pode seguir aí, Chico, qualquer coisa eu vou te acionando aqui. Tá bom. Vamos ver se a plateia, sem interagir ainda vamos ver se a plateia tá aí, já tem gente ativa, conectada, tá ativa, tem bastante gente conectada já. Nós vamos, mais para frente, nós vamos conversar com algumas pessoas da plateia. Para aparecer, precisa abrir câmera, mas temos já bastante gente conectada conosco. Daqui a pouco a gente volta, vamos fazer essa plateia. E lembrando, né, como está aqui na tela, a gente pede para que você não deixe de gravar algo para a gente e dizer o que está achando da nossa M-Week, tá certo? Daqui a pouco a gente volta com vocês para a gente conversar um pouco, beleza? Fiquem aí. Então é isso, grave um vídeo porque é importante para a gente e a gente quer que você mande esse vídeo no nosso grupo, beleza? Chico, tem o dado da enquete que eu acho que é interessante eu passar para você já. A gente tem um número aqui de respostas já. Olha só, a gente perguntou o período que as escolas começam a campanha de matrículas, né? Com 31%, quase empatado, antes de setembro, 31%,
quase empatado com a primeira quinzena de setembro, que a gente está com um dado de 30% aqui. E depois a gente tem outros números, né? E depois de outubro lá, que é mais para o finalzinho, 9%. Ou seja, né, Lu, o movimento de antecipação, ele está se nacionalizando, né? Porque aqui em São Paulo, né, no estado de São Paulo, as campanhas começam muito cedo, né? Lá em Londrina, por exemplo, a gente vai abrir matrícula agora no mês de junho, rematrícula, né? Com o nosso querido Luciano. Então, as campanhas estão sendo antecipadas. Por isso, eu acho que a gente fizemos da forma correta antecipar a M-Week para agora. Agora, você não pode perder essa... E acho que a antecipação, ela é o mercado que está exigindo das escolas, porque quanto mais cedo sai, vai ter a rematrícula, vai blindar os seus alunos. Então, essa organização é fundamental. Então, acho que setembro, como a gente sempre fala, é o mês limite, na minha opinião, para começar o processo de rematrícula e de novas matrículas para 2026. Mesmo que se mercados em que isso tenha a tendência de ser mais para frente, tenta antecipar um pouco, né? E é sobre esse planejamento que a gente vai falar agora, que a gente preparou um material muito simples, mas que eu acho que organiza um pouco tudo o que a gente tem que fazer, tá bom? Então vamos seguir agora para o planejamento. Vamos lá então no planejamento. Não está mudando aqui? Ah, mudou. Quando a gente fala de planejamento, eu queria começar falando sobre o seguinte, né? Na M, a gente sempre pensa na campanha de rematrícula, nas campanhas de matrículas e rematrículas dessa forma. Como a gente sempre já disse para vocês, a gente tem que preparar as coisas, tem que lançar a campanha, tem que lançar primeiro para o time da escola, depois para os alunos e depois para o mercado. Depois do lançamento, a gente vai na execução. São campanhas longas, às vezes, né? Se a gente começar em setembro até o final lá de fevereiro, são 30 semanas, né? Então, não 20, são 30 semanas, né? Eu vou mostrar isso para vocês. E a gente vai avaliando, fazendo os ajustes na campanha ao longo de uma campanha que é longa, até chegar no final, lá em fevereiro, e fazer o fechamento dela, tá certo? Então, isso tudo vai acontecer de uma forma correta, de uma forma consciência, se pode pôr na tela, porque esse é o principal ponto agora, se houver um planejamento bem feito, né? Não adianta sair da forma que quiser, né? Eu acho que, e eu vejo, vocês são brilhantes em planejamento pedagógico, mas na maior parte não faz o planejamento da campanha, do marketing, com o devido cuidado. Deixa para fazer o folder lá em agosto, aquilo que a Lu vai falar hoje sobre material de apresentação, não dá para começar a pensar nisso lá na frente. Por isso, a gente está estruturado e a gente tem uma forma de fazer que dá muito certo, que eu recomendo fortemente, porque a gente faz isso há séculos não, há décadas que a gente faz dessa forma. Então, como é que a gente organiza, né, a temporada do marketing de uma forma geral? Então, nós estamos falando de planejamento, então o que eu queria mostrar para vocês aqui é como é que a gente vai estruturar esse planejamento. Primeiro, começando, né, a alta temporada, que é a temporada que vai começar agora, né, porque a temporada do marketing começou em março, mas a alta temporada começa agora no segundo semestre. A gente vai dividir o planejamento em duas frentes, né? Primeiro, a gente vai falar da pré-campanha, que é o momento de fazer a gestão, definir as metas, eu detalho isso, a gestão consciência, e depois a gente vai falar sobre o engajamento de time também, né? É nessa pré-campanha que isso tem que começar com mais força, tá certo? E depois a gente tem a campanha propriamente. E essa campanha, ela tem duas áreas, que são as rematrículas, que é a fidelização, e a campanha de novas matrículas, tá certo? Então, esse é a estrutura do planejamento que a gente vai apresentar para vocês alguns exemplos, tá certo? Então, se eu não pus as câmeras, tanto que eu tirei, mas esse é um slide que eu acho que organiza bem o que você tem que fazer. Essa pré-campanha, ela é o momento de definir as coisas, e eu detalho isso, fazer a gestão consciência. E é o momento de trazer o time para perto, né? Trazer o time com lançamento, com envolvimento, com opinião, apresentando a pesquisa e tudo mais, tá certo? E depois a gente tem a campanha, que tem duas trilhas basicamente, que é cuidar da fidelização e cuidar da captação, da conquista de novos alunos, tá bem? Então, para isso, como é que a gente sugere? E aí entra uma recomendação que a Lu gosta muito, eu sei que ela vai comentar,
que é organizar um grupo de trabalho de matrícula. Por que eu pus isso aqui? Porque esse grupo tem que ser um comitê, tem que ter uma agenda recorrente que eu vou propor para vocês. Como que é esse GTM, né? O Go-to-Market, que para nós é o grupo de trabalho de matrículas, né? Qual que é a ideia dele? A ideia é que esse grupo seja formado por, obviamente, os profissionais que lideram a gestão da escola, né? Segundo, por profissionais da área pedagógica, que podem ser coordenadores, professores, né? Mas não é para ter 36 pessoas, eu acho que um grupo de trabalho de matrícula ele deve reunir por volta de umas 10 pessoas, para ser um grupo que possa ser multidisciplinar, que possa fazer com que as decisões passem para todas as áreas da escola. A gente tem também o pessoal do marketing, obviamente, que está responsável pela campanha. Ah, Chico, mas aqui não tem uma pessoa especialmente do marketing, mas tem a pessoa responsável, que cuida disso. Pode ser uma escola de 100 alunos, mas tem alguém que vai olhar essas coisas da campanha de matrículas. Existem escolas que têm departamento de marketing. Muitos de vocês que estão nos assistindo trabalham especificamente com marketing. O grupo de matrícula tem que ter também alguém da área do atendimento, obviamente, que é o pessoal que está lá na frente. Não é todo mundo do atendimento, mas é alguém que possa fazer a conexão com quem está atendendo, né, que esteja nesse comitê. Além do atendimento, o pessoal da tecnologia, porque o pessoal da tecnologia são responsáveis por dar insumos de leads, de tráfego, da parte de redes sociais e também dos bancos de dados e dos sistemas para matrícula e tudo mais. E por fim, alguém do operacional. Esse alguém do operacional é a pessoa que vai passar para o pessoal que está na portaria, que está na limpeza, devidamente adaptado às coisas que estão sendo combinadas, né? Esse grupo é um grupo que eu vejo, quando a gente monta esse grupo e ele funciona, ele vai fazer a campanha funcionar de uma forma mais assertiva. Só para concluir, no pedagógico, a gente sugere duas áreas, né? Alguém dos professores e também alguém dos colaboradores que possam fazer a conversa com os demais profissionais da escola. E por fim, no marketing, e aqui fica um pedido, alguém do marketing que está nesse grupo tem que ser o gestor da plataforma M, que vai ser o contato com o nosso time, né? Isso vai promover o quê? Uma interação e a comunicação entre nós, M, e a sua escola, porque nós vamos entregar uma série de itens nos portais para que você possa fazer a campanha, nas assessorias e tudo mais, e esse ponto focal nosso distribui isso para o grupo de matrículas. Faz sentido, Luciana? Por favor. Faz todo sentido, Chico. A gente sempre que faz alguma apresentação, está muito na nossa fala, mas agora você tangibilizou num slide que ele é muito importante, né? Esse slide deveria ter a câmerazinha lá para as escolas fotografarem, printarem, por ele ser muito relevante nesse sentido de organização desse grupo. E esse grupo, se você não tem, ele tem que nascer hoje, sabe? Ele tem que começar amanhã, realmente para que vocês consigam trabalhar como time, como equipe, com áreas diversas, né, Chico? A gente fala tanto da importância, né, de não ficar muito na cabeça do gestor ou de uma ou duas pessoas responsáveis ali da escola, mas compartilhar, porque esse grupo de pessoas, né, um representante que seja de cada área dessa, realmente, como o Chico disse, não adianta colocar uma infinidade, 30, 40 pessoas num grupo, se isso pode ser possível na sua escola, mas serem pessoas que realmente peguem para si esse combinado, né, peguem para si esse trabalho que deve ser realizado para que sejam propagadores das informações que ali sejam combinadas, claro que com seus devidos cuidados, para que a gente mantenha o time todo informado e com experiências, com o dia a dia que eles vivem ali na escola, que com certeza vão contribuir para essas novas estratégias, para o caminho que vai ser seguido. Então, é de fundamental relevância que a gente tenha as pessoas de várias áreas ali trabalhando, colocando seus desafios, suas experiências e suas conquistas, inclusive ao longo da última campanha, ao longo de tudo que acontece na escola. É de fundamental relevância. Legal, Lu. Eu acho que você insiste sempre nisso, eu acho super correto. E acho que essa não é uma assembleia de condomínio, não, tá? E acho que esse grupo tem que ser um grupo executivo que leva, que distribui e que também devolve, né? Ou seja, que por isso eu não tenho dúvida do que eu vou dizer.
Eu sei que dá trabalho, mas eu acho que é uma reunião semanal a partir de já. E eu vou mostrar como a gente sugere isso para vocês. Defina esse grupo e esse grupo vai ser o motor da campanha. Porque o dia a dia de uma escola é muito corrido, né? E quando você entra na escola, bom, hoje eu vou pensar nas metas que a gente tem que fechar as metas em cima do cenário que a gente tem e tal. E na hora do dia a dia, você acaba se perdendo nas coisas que estão acontecendo na escola, que ela é muito dinâmica, todos vocês sabem muito mais do que a gente o quanto ela é dinâmica. Mas se você tem esse grupo e tem um rito com esse grupo semanal e tem uma pauta, e a gente vai, né, na sexta-feira eu vou explicar como a gente vai colaborar com vocês nessa questão, para a gente ter um contato com vocês semanal. A gente não pode participar de todos os grupos, mas a gente pode dar insumos para vocês tocarem esses grupos ao longo da temporada. Então, esse grupo é a base da campanha, porque no planejamento, então, como a Lu disse, eu acho esse slide, eu não coloquei as câmeras nos slides porque eu esqueci, daí eu acabei tirando, mas todos esses slides são bastante interessantes para você utilizar, tá certo? Como é que a gente organiza a temporada, né? A temporada aqui, vocês sabem, começa em março e termina em fevereiro do ano seguinte, né? Que é a parte roxa aí, temporada do marketing. A gente sempre fala que abril e maio é o diagnóstico, junho, julho e agosto, preparação, e depois vem a campanha. E a gente sempre diz que não é uma campanha, não é feita por um grupo, ela é feita por todos da escola, tanto que a gente chama isso de um movimento de construção da escola para o próximo ano letivo. E para isso tem 3 palavras que são importantes: informação, antecedência e planejamento. Só que nós não estamos em março, nós estamos no final de maio, tá certo? Então, vamos olhar o que a gente tem pela frente, né? Nós estamos aqui em maio, então o que a gente tem pela frente até 2026, tá certo? Nós temos os meses de junho até fevereiro de 2026. São, no total, 40 semanas, né? E eu vou sugerir a vocês que a gente se organize para agora, mesmo quem já está com o diagnóstico pronto, mas existe, você pode mudar o período, você pode, bom, eu vou começar a campanha em agosto, então você tem que antecipar, mas imaginando que a sua campanha vai começar em setembro ou no final de agosto. A gente dividiu isso em 3 etapas, uma etapa, como eu falei para vocês, da pré-campanha, depois o lançamento da campanha e depois a execução da campanha, né? Então, se vocês olharem aqui, são 10 semanas de pré-campanha e 30 semanas de campanha, de execução da campanha, tá certo? Em cima desse planejamento, e acho que tem um ponto importante, porque a pré-campanha, ela vai fazer o planejamento para a execução da campanha, né? Vocês viram que tudo são slides muito simples, né? Mas assim, eu acho que quando a gente olha esse período e combina com o time, ó, nós vamos fechar aqui, para que a gente possa lançar em agosto e que depois a gente tenha um período de 30 semanas, é muito tempo de campanha. Por isso a gente tem que estruturar bem isso, né? Não dá para sair lá em agosto, bom, o que nós vamos fazer em setembro? Meu Deus, será que a gente precisa mais aluno de educação infantil? Será que a rematrícula? Não dá para pensar lá. Por isso que a gente organizou para essa conversa de hoje esse período de pré-campanha, que a gente vai detalhar um pouco. Fazendo sentido, Lu, algum comentário? Super sentido, Chico. Tem uma pergunta aqui relacionada ao grupo de trabalho de matrículas que eu vou fazer para você, tá? A Alexandra, ela pergunta, né? Este grupo de trabalho de matrículas, a gente deve destacá-lo na escola para os demais colaboradores? É uma ótima pergunta e eu acho que tem que destacar. Com certeza. Porque aí você coloca o assunto na pauta da escola, né? Porque tem a brigada de incêndio, mas não tem a brigada de matrícula, tá certo? Eu acho que a gente tem que estar, esse time aqui, esses 8, 10 profissionais, são as pessoas que estão conduzindo a campanha, são as pessoas para as quais vocês devem falar coisas quando vocês têm coisas para sugerir ou coisas que vocês ouviram dos alunos, das mães dos alunos. Então você cria um comitê, eu acho isso muito importante você divulgar, né? Quem é esse grupo de trabalho de matrículas. Isso faz parte, inclusive, de um lançamento da campanha onde esse grupo é apresentado. Porque ao longo de 30 semanas tem muito trabalho. Tem uma coisa curiosa que não tem só a campanha acontecendo, tem a entrega do atual ano letivo. Por isso que o segundo semestre é punk, né? Eu sempre brinco que na escola devia ter só primeiro semestre, depois ter primeiro semestre, porque o segundo semestre é barra, você tem que entregar e construir 2020, o ano seguinte. Então, por isso que esse grupo
Não dá para fazer uma pessoa, 2 pessoas fazerem uma campanha a mais. Isso não era na época da fila de matrícula. Hoje a gente tem que estar as áreas todas conectadas. E especificamente falando, olhando para esse calendário, né, Chico? Esse grupo já atua na pré-campanha. Claro. Então, por isso que a gente falou, se você não tem, né, que você elenque algumas pessoas aí da sua escola, para que a gente já comece a colocar em prática tudo que está sendo discutido aqui, tudo que está sendo apresentado. Então, é importantíssimo, não é só lá no período de matrículas abertas, não. É no planejamento, é na construção, é a partir de, né, como o Chico apresentou, nessa pré-campanha. Tudo que deve ser olhado, destacado, a partir de dados, o que vai ser trabalhado, então, estrategicamente na sua campanha de matrículas. É isso aí. Então, tem que divulgar e esse grupo tem que ter um rito, né? E agora eu me atrevi a organizar e sugerir coisas para essas 10 primeiras semanas que a gente está chamando de pré-campanha. A Lu sabe que eu gosto bastante de fazer essas planilhas aqui, né? E elas são, de novo, muito simples, né? É um Excelzinho básico, né? E eu peguei todas as segundas-feiras a partir da próxima, que é dia 2 de junho. Junho eu sei que tem festa junina, mas não dá para pensar só na festa junina, porque a festa junina é um evento, ela é muito importante, porque você traz todo mundo, até ganha uma grana extra, mas não só pode pensar por isso na festa. Você tem o comitê da festa junina, não tem? Mas cria o comitê da matrícula, o grupo de trabalho de matrículas, e cria já. Como a gente estrutura isso? É uma sugestão, né? Na semana que vem, define quem é esse grupo. E já faz a agenda recorrente. Não entra numas, vamos esperar passar a festa junina. Não entra nessa. Porque a festa junina, inclusive, pode ser um momento de coletar depoimento, que esse grupo de trabalho de matrícula pode estar junto, pode estar pensando nisso, né? Que envolve tecnologia, como é que eu vou coletar esse depoimento, né? Não da festa junina, mas da escola, né? Porque é um ambiente super interessante. Então, define o grupo, quem escala esse grupo. E não é assembleia, não é uma coisa de se escolher as pessoas certas, as pessoas que formam opinião, as pessoas que têm voz na comunidade escolar, né, no grupo de colaboradores da sua escola. Então, esse é o primeiro. E daí vocês vão ver, já tem 9 reuniões previstas aí ao longo desse período de pré-campanha. Por quê? Nesse período você tem que definir as metas da escola para 2026. Eu sugiro fortemente que você aplique a pesquisa que está lá no portal, que a gente apresentou na segunda-feira. Essa pesquisa pode ser aplicada agora, inclusive o pessoal já falou que tem várias escolas que já estão aplicando, Lu. Sim, já muito estão legal, utilizando. né? O pessoal da LETEC falou ontem. Então, faz essa pesquisa agora em junho, né? Define a sua oferta. Essa oferta qual é a escola de 26? Pô, eu vou colocar um programa socioemocional? Ou eu vou mudar o sistema de ensino? Ou eu vou incluir um novo sistema de ensino? Eu vou fazer toda aquela conversa que a gente fez na segunda-feira, que é a oferta, que é o tema dessa nossa M-Week, né? A oferta e a campanha, né? Então, essa oferta definida, faz-se o material de apresentação, né? Esse material de apresentação, na minha opinião, ele tem que estar fechado. A Lu vai falar sobre isso hoje, é um primeiro, né, vai falar um módulo sobre isso. Ele tem que estar fechado antes do mês de agosto. Se a maior parte de vocês vai começar antes de setembro ou na 1ª de setembro, né? Exatamente. Não dá para pensar nisso em agosto. Tem exatamente 10 semanas para isso ficar pronto, tá certo? E por fim, nessa pré-campanha, eu acho que tem o fechamento do planejamento, que eu acho que envolve as estratégias que nós vamos falar hoje à tarde, mas você tem esse planejamento fechado no mês de junho, né? O que eu vou fazer? Quais vão ser as fases de rematrícula? Eu vou tratar disso à tarde, né? Mas para a gente poder, com isso, fazer a definição das estratégias que você vai usar nessa campanha, né? Então, não é as estratégias que vão acontecer, que vocês estão vendo, tem 8 semanas para definir qual é o plano inicial de estratégia. Bom, eu vou fazer a promoção, uma campanha de indicação de amigos, eu vou fazer as reuniões de apresentação da escola, vou fazer uma seletiva, vou fazer as fases da rematrícula assim, eu vou tratar disso às 2h30. Tá? Então, essa definição de estratégias, para daí sim, eu acho que tem 2 itens que estão nessa fase, que são o lançamento da campanha, né, para o time, e a gente tem uma sugestão para isso, né? Falo sobre isso um pouco à tarde também, e a Lu na sexta-feira provavelmente vai abordar esse tema de lançamento, né? No sentido de envolvimento do time, da organização da campanha.
E a campanha de volta às aulas. A campanha de volta às aulas está aí por quê, Chico? Porque você tem bom semestre, né? Estamos felizes porque você voltou. Primeiro que vocês estão todos felizes porque eles voltaram, porque eles podem sair no meio do ano, né? Mas não é só isso, é dar a mensagem de que nós estamos já pensando em 2026. É fazer uma recepção do segundo semestre olhando para frente, não só do segundo semestre. Nós já estamos abrir na comunicação algo que já seja um spoiler da campanha que vai vir para 2026, tá certo? Então essa pré-campanha inclui a volta às aulas no segundo semestre, tá certo? E ela tem que ser pensada já conectando com o que vem depois. Por isso, a trilha Jornada da Matrícula, que vai estar nos portais de marketing, tem novidades para isso também, de campanhas de rematrícula, campanhas publicitárias e tudo mais, pensado para esse volta às aulas. Lu, algum comentário? Não, Chico, pode seguir, estou acompanhando aqui as escolas, estão interagindo aqui pelo chat, mas pode ir. Bom, vamos chamar a plateia? Será que temos a plateia aqui? Pode ser ou não? Pode ser, vamos chamar a plateia. Vamos ver, quem está com câmera aberta aí? Não tem ninguém com câmera aberta? Eles abrem, quando a gente fala, eles vão abrindo. Olha lá, ó, a Kátia está com a gente. A Kátia está desde segunda, Kátia. Que bom que você está aqui. A Riser também, a Flávia, a Samira também. Então, enquanto entra, vamos chamar a Riser, que tá. A Riser está onde? Riser, bom dia. Dá para você entrar aqui com a gente, por favor? Bom dia. Você precisa abrir o microfone. A gente pega de surpresa as pessoas. Pega de surpresa, né, Chico? Moema também está conectada com a gente aqui desde cedinho. A Riser travou agora. A Riser deu uma travada, eu acho que ela... Moema, fala aí, como é que tá? Bom dia, tudo bem? Fala aí com a gente, Moema. Você tá onde, Moema? Você abriu o microfone. Campina Grande, na Paraíba. Nossa, está pertinho daqui, né? Pertinho. A gente queria ouvir sua opinião em relação a essa questão do grupo de matrícula. Você já tem isso na escola? Se não tem, faz sentido ter? Faz sim, sentido ter. Quando que começa a sua campanha aí, Moema? Sempre outubro. Outubro. Que bom que você está conectado. Tomara que você organize esse grupo e siga algumas sugestões nossas. Está gostando da MWeek? Excelente. Então, não perdi nenhuma. Que bom, está maratonando com a gente. Obrigado, Moema. Bom dia para você aí. A gente volta com a plateia daqui a pouquinho de novo. Vamos abrir câmeras aí, hein? Vamos abrir as câmeras. E a Riser entra depois, se conseguir, na próxima chamada da plateia. Bom, a enquete, como a Lu já falou, a gente está no ar aí para responder do lado do chat quando começa a campanha da sua escola. Bom, eu falei da parte de pré-campanha, né? Agora eu queria falar da outra parte, que é a campanha de matrículas, tá certo? E aí, você não está enxergando nada, mas muita calma, porque eu vou abrir um pouco esse Excel. E esse Excel, a gente tem feito ele com muita simplicidade, mas eu acho que ele organiza bastante o que tem que ser feito, tá certo? Então, olhando esse Excel, nós estamos falando da campanha que tem da semana, colocamos aqui de 11 de agosto até a semana lá de 2 de março, né? Aí vocês estão vendo que eu já coloquei, no total, são 36 reuniões do grupo de trabalho de matrículas. É muita reunião, Lu? São bastantes encontros, mas eu acho que é muito importante, né? Porque tem uma atualização também constante, né, Chico? Quanto é bom encontrar esse grupo para ver se o caminho que está sendo percorrido está correto, se precisamos redefinir rota a partir daquela leitura que vamos fazendo. Importantíssimo. Eu acho que a gente sugere a reunião semanal. Não precisa ser uma reunião de 4 horas e meia. Exatamente. Ela tem que ser uma reunião enxuta, né? Dizem que reuniões de mais de 1 hora você está tratando de baboseira, né? Mas ela tem que estar planejada, ela tem que ter um rito, né? E eu acho que eu aprendi muito isso dentro da Somos, né? Que a gente, né? Eu respondo ao vice-presidente, que é o Miguel. Toda quinta-feira, às 10 horas da manhã, faça sol, faça chuva, a gente se encontra. Às vezes demora 1 hora, que é o máximo, e às vezes demora 15 minutos. Mas toda quinta-feira a gente tem a nossa reunião recorrente, que se chama one-on-one, né? Então, se você cria esse hábito, você vai ter, ao longo da campanha, você vai nutrindo, vai
vendo os problemas, tendo ideias e juntando esse grupo de trabalho de matrículas. Então, acho que esse é um primeiro ponto que está na tela aí. O lançamento, imaginando aí nas semanas do dia 11 e 18, depois do lançamento, um outro item que eu acho importante, que não é que eu acho, que é importante, é organizar a propaganda da escola, né? A campanha, ela é muito longa, não dá para você ficar com uma mensagem o tempo todo, né? Se a campanha fosse começar em setembro, né, na sua escola, e tudo que está aí está planejado para isso, né? Você muda de acordo com o seu, não é porque a gente está sugerindo em setembro que você tem que fazer, você vai fazer do jeito que você quiser. Mas a sequência é essa, e não dá, né, para que você tenha uma única campanha ao longo dessas 30 semanas. Por isso, a gente sugere que você pense numa campanha aqui, nós vamos tê-las nos portais de marketing, depois numa outra campanha, na parte que é a parte mais importante, que é aqui, que é a maior parte que tem o 13º, que tem a final do ano letivo. Essa é uma campanha, um período importante da campanha do B aqui. E depois, uma outra campanha para fechar o ano, que pode estar com mensagens de final de ano, né? Porque aqui não dá para se abstrair que tem Natal, tem Ano Novo, tem virada de ano. Enfim, aqui é uma outra campanha que tem que ser pensada. E depois, lá na volta de janeiro, a última etapa da sua comunicação. Precisa ser mensagens completamente diferentes? Não precisa. Mas elas precisam estar sendo pensadas no tempo que elas estão sendo veiculadas. Uma coisa é na hora que você abre a campanha, outra coisa é lá no em janeiro, né, que são as últimas vagas, enfim. É fundamental que você estruture uma sequência de veiculação de acordo com o seu planejamento. Depois a gente tem duas linhas dedicadas à questão das rematrículas, né? Eu vou falar sobre isso à tarde, mas a gente sempre sugere ter uma fase promocional, depois ter uma fase oficial e depois ter uma fase extra, para você poder antecipar. Porque se você não tem nenhum gatilho para que a família antecipe, ela vai deixar para fazer a rematrícula na véspera do início do ano letivo, lá em janeiro, tá certo? Então, se você tem estruturado, eu vou dedicar um bom tempo na parte da tarde em cima disso, se você tem essas fases da campanha, a gente tem chance de ir antecipando. E para isso, na linha de baixo, você está vendo aí que existem estratégias, né, que a gente precisa pensar na rematrícula. Não dá para fazer uma estratégia por semana, você tem que entrar planejado e saber, bom, então se eu vou fazer uma estratégia aqui, eu vou fazer uma fase promocional em que a família tem um determinado benefício de parcelamento ou um benefício na primeira parcela, a gente fala disso à tarde, eu tenho que usar essa estratégia ao longo desses períodos aqui. Na virada, eu vou ter uma outra estratégia de comunicação, um outro benefício, enfim. Em cada uma delas, a gente volta nesse tema à tarde, tá certo? Tá aí a importância, né, Chico? Respondendo a sua pergunta, complementando a importância desses encontros. Pois é, Lu. Obrigado. Tá aí a importância perfeito, desses perfeito. encontros acontecerem com essa frequência justamente por conta das tomadas de decisões que acontecem em cada fase da campanha, em cada estratégia adotada, em cada redefinição, né, de caminhos. Imagina, vamos fazer perfeito. aí. Vamos pegar isso que você falou. Imagina essa reunião aqui, ó. A reunião pós-fechamento da primeira fase. Quem fez matrícula? Quem não fez? O que nós vamos fazer para quem não fez? Qual foi o balanço? Que segmento que teve menor adesão na rematrícula? A gente vai fazer nessa reunião aqui, tá certo? Então, quando a gente estrutura, né? E de novo a simplicidade da planilha, mas ela tem alguns anos de estrada nessa sugestão. E depois vem a questão das novas matrículas, né? Que também acho que precisa ter pensado em períodos, né? Esses períodos. Daí você fala assim, mas Chico, você quer dizer o seguinte, né? Você tem que ter alguma coisa que termina aqui, alguma promoção, algum benefício? Não necessariamente, mas esse é um período de largada da campanha, né? E aqui é o período onde provavelmente as notas já saíram, os alunos que virão novos para a sua escola já têm os dados da outra escola, já fechou o ano letivo lá. Então esse período tem um aquecimento, porque também tem a tal do 13º aqui. Eu não posso ter uma mesma estratégia ao longo de todo esse período. Dá para fazer um concurso de bolsas aqui em novembro? Começar? Eu acho que não, eu acho que o primeiro concurso de bolsa tem que ser antes. Eu vou falar à tarde sobre isso. E lá na frente, esse período tem que ser pensado de uma forma diferente também, né?
quais são as estratégias? Por isso que não dá para ter uma única estratégia. Ah, Chico, nós temos 30 semanas, eu vou fazer 15 estratégias. Não dá. Porque não cabe, porque você tem que comunicar a estratégia, né? E para comunicar hoje você gasta tempo. Por isso que eu estou sugerindo que na pré-campanha você tenha esse plano inicial para você poder. Bom, agora aqui, ó, se nós vamos fazer um concurso de bolsa aqui, uma seletiva, eu vou entrar em agosto divulgando essa seletiva. Mas eu já tenho que estar com o material pronto. Não aqui, nossa, vamos fazer. Quando a gente vai fazer? Sorteia, vai ser Natal. Não é isso. Tem que estar planejado para a gente poder executar com um plano. Lógico que nessa planilha você tem que colocar os eventos importantes da sua escola. E lá embaixo eu deixei a última linha dessa planilha, que é o planejamento os balanços que a gente vai fazer, né? Eu acho que estão colocados aqui, né? Você vê, um balanço antes de tudo. Mas como é que foi o lançamento? Como é que aconteceu? O que os pais estão falando da questão do preço que foi lançado? Como é que está, né? Você tem um primeiro feedback aqui. Aqui, como é que está a rematrícula? Porque nessa semana aqui, olha, ainda não terminou a primeira fase promocional. Então, eu posso corrigir coisas aqui. Eu posso combinar, pessoal, vamos falar com todo mundo que não fez rematrícula do 5º ano, porque a gente está tendo baixa adesão. Vamos falar para comunicar a virada promocional. Então, por isso que esses balanços estão colocados de uma forma que a gente possa estar sempre avaliando. Lembra daquela primeira slide que eu mostrei? Avaliando, executando, corrigindo, avaliando, corrigindo, para que a gente possa fazer a campanha acontecer de uma forma correta. Acho que é isso, Luciana Freschi. Deixa eu só ver aqui, na minha cola aqui virtual, eu acho que com isso você acha que a gente poderia disponibilizar essas planilhas, Lu? Você acha? Com certeza, Chico. Né? A gente, como você disse, é na simplicidade, mas é uma planilha que funciona muito. A escola faz os ajustes de acordo com a sua realidade, né? De início, como você disse, a gente tem que pensar bem o calendário de trás para frente, né? Então tem que olhar bastante quando a gente lança a campanha de matrícula e fazer todo o planejamento anterior aí. É isso, Lu. Eu acho que esse trabalho aqui é um trabalho do grupo de matrículas, né? Porque não dá para você... Existem escolas, e de novo, à tarde eu vou comentar muito sobre isso aqui, né? Sobre essa rematrícula. Eu acho que existem escolas que começam muito lá para frente, adapta isso à sua realidade, né? Mas o que a gente aprendeu nesse tempo todo é que essa estrutura, né? Essas trilhas, essas linhas, são as linhas que têm que ser pensadas, tá certo? Porque não dá. Às vezes você tem que mudar o que você planejou, né? Tem um ditado que diz que o homem planeja, planeja, planeja e Deus dá risada, né? Mas não assim. Mas eu acho que nós temos que ter um planejamento consistente, olhando os históricos, né? Pô, se você tem, tradicionalmente, o pico de rematrícula seu está aqui, né? Você vai poder, talvez, deslocar isso para cá, né? Então, isso depende um pouco da sua realidade, tá certo? Diga aí, Lu, alguma questão? Chico. Tem o chat. Já recebemos um recadinho aqui, que daqui a pouquinho a nossa live se encerra, né? A gente tem um cronograma todo certinho aqui, até porque daqui 15 minutinhos a gente começa o nosso segundo módulo do dia. Eu quero agradecer as escolas concordando, querem essas planilhas, Chico. E a Maria colocou aqui, Maria Freitas, não esqueça a sua frase, quem sai na frente não precisa correr atrás do prejuízo, e é isso que a gente sempre propõe. É para isso que a gente trabalha e entrega toda essa assessoria para a escola de vocês. É isso aí, eu vou encerrando aqui, já entendi, precisamos encerrar, senão a gente cai, literalmente. Mas daqui a pouquinho tem um vídeo que a gente gravou. Não esqueça de ir lá no formulário, fazer a avaliação no nosso, tem lá no site, né? No chat. Tem isso. Na tarde a gente chama mais a plateia virtual. A gente acabou estourando o tempo aqui, mas muito obrigado por participar. Tem um vídeo que a gente tem, que é o vídeo que chama para o nosso próximo módulo, nosso querido Rafael. Você pode chamar? Você quer Pode chamar, Chico. Falando sobre o módulo 10, como organizar a escola para uma campanha de matrículas no mundo digital. Vai lá. É isso. Você volta à tarde no último módulo do dia, né? Volto junto com o Fábio, isso Legal. mesmo. Então tá, assistam o Rafa aí e bom dia de M-Week para vocês.
Fala pessoal, estamos no terceiro dia da AM Week, daqui a pouco vai começar o próximo módulo, estou aqui para convidar você, estou aqui no camarim me preparando, daqui a pouco a gente entra ao vivo e a gente vai ter agora uma conversa muito importante sobre como fazer uma campanha de matrículas no mundo digital, como você pode aproveitar melhor as suas redes sociais, como encontrar as métricas, fazer um bom planejamento. A gente vai trazer aqui uma convidada muito especial que é a Camila Fernandes, ela atua numa escola, ela tem um colégio que está crescendo muito e ela vai contar pra gente tudo que ela está fazendo na escola para conseguir grandes resultados, principalmente no mundo digital, então vai valer muito a pena você ficar com a gente para aprender. Então, a gente se encontra daqui a pouquinho. A AM inventou um jeito de ampliar seu próprio espaço. Rodamos o Brasil no circuito de marketing educacional. De Manaus a Porto Alegre, passamos por 18 estados brasileiros. E fizemos o que mais gostamos de fazer. Encontramos milhares de profissionais de milhares de escolas. Nesse espaço de fronteiras ampliadas, a AM encontrou lugar para todas as escolas da Somos Educação. Entramos em contato com elas pelos portais de marketing, pelo canal Escola, nas campanhas de matrículas, na Bet Brasil, nas convenções, nos eventos, tudo para estar ao lado do time da escola, colaborando na construção do próximo ano letivo por meio de uma campanha de matrículas consistente e bem planejada. Fazer tudo isso acontecer não é fácil, e só é possível porque a AM é apaixonada por escolas. Somos um time que sabe o poder que a educação tem de fazer do Brasil e do mundo lugares melhores. A AM conhece a escola porque também é uma delas, uma escola de matrículas. Como toda escola, a AM é um espaço de sonho, de trabalho, de realização. E esse evento é mais uma prova disso. Bem-vindos à AM Week 2025.